Olá, gente! Esse é mais um vídeo do canal Exatamate e hoje vamos falar sobre regra de 3. Quando usar a regra de 3? Por exemplo, na seguinte situação: um automóvel faz 180 km com 15 litros de etanol. Vamos calcular quantos litros de etanol esse automóvel gastaria para percorrer 210 km. Ou seja, vamos usar essa regra de 3 quando ela envolver grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que seriam essas grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. Nesse caso aqui seria a distância percorrida pelo carro e o consumo de etanol. No caso anterior, como faríamos para resolver o problema usando regra de 3? Então, primeiramente, vamos construir uma tabela com os valores das grandezas. Então, temos aqui a grandeza distância e a grandeza consumo. O que aconteceria se aumentasse somente a distância? Se eu aumentar somente a distância, eu vou ter que gastar mais mais etanol, para poder cumprir esse trajeto, certo? Então, quer dizer que quando a distância aumenta, o consumo de etanol também vai aumentar. E se eu diminuísse a distância, eu também diminuiria o consumo de etanol. Quando isso acontece, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, são grandezas em que quando uma aumenta, a outra vai aumentar também. E se a outra diminuir, a outra também vai diminuir. Então, como vamos montar a regra de 3 para esse caso? Nesse caso, a gente vai fazer a medida da razão de uma das grandezas igual à medida da razão das medidas da outra grandeza, certo? Lembrar aqui, da outra grandeza. Pronto. Então, a razão vai ficar assim: 180 sobre 10, que seriam as medidas da grandeza distância, igual à razão das medidas da grandeza do consumo de etanol, que vai ficar 15 sobre x. Agora vamos resolver essa equação para descobrir o valor de x. Então temos aqui 180 sobre 10 igual a 15 sobre x. Para resolver essa equação, primeiramente temos que pensar em passar esse x do denominador para o numerador. A gente poderia fazer isso multiplicando essa fração 15 sobre x por x. E como é uma equação, para essa sentença continuar verdadeira, a gente terá que multiplicar pelo mesmo valor o outro lado, ou seja, por x. Então, a equação vai ficar 180 dividido por 210, vai ficar 180 dividido por 210 vezes x, igual a 15 sobre x vezes x. Ok? E agora, no segundo membro, a gente percebeu que tem x tanto no denominador quanto no numerador. Quando isso acontece, a gente pode fazer o quê? Cortar, certo? Cortar o x do denominador com o numerador. Então, a equação vai ficar 180 sobre 210 vezes x igual a 15. Agora, a gente pode pensar em começar a isolar esse x. A gente podia primeiro eliminar esse 210. Esse 210 está aparecendo aqui dividindo, né? Então, para assumir com esse 210, a gente poderia multiplicar essa fração por 210. O
denominador novamente, como no caso do x. Então, vamos fazer isso. E se a gente multiplica 210 num lado da equação, a gente tem que multiplicar o mesmo valor no outro lado da equação. Então originamos essa equação, né? 210 vezes 180 sobre 210 vezes x igual a 15 vezes 210. E no primeiro membro, como temos 210 no numerador e no denominador, a gente vai cortar. E a equação agora vai ficar 180x igual a 15 vezes 210. Agora a gente pode pensar em tirar esse 180 do lado do x. Como a gente poderia tirar esse 180 do lado do x? A gente poderia também pensar em dividir esse 180 vezes x por 180, né, para virar 1. Ou então a gente poderia dividir, ou então a gente poderia multiplicar, que seria a mesma coisa, por 1 sobre 180. Então, vamos multiplicar 180x vezes 180 vezes 1 sobre 180 igual a 15 vezes 210 vezes 1 sobre 180. E no primeiro membro, como temos 180 no denominador e no numerador, poderemos cortar esse 180. Então, a equação ficará x igual a 15 vezes 210 dividido por 180. E resolvendo essa equaçãozinha, essa operação, vamos achar x igual a 17,5 litros de etanol. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora, como aconteceria com grandezas inversamente proporcionais? Ao viajar de automóvel... Desculpa, gente. Como aconteceria com grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos analisar a seguinte situação para ver o que seriam as grandezas inversamente proporcionais primeiro. Então, vamos lá. Ao viajar de automóvel a velocidade de 60 km por hora, Vânia leva 4 horas para fazer certo trajeto. Certo dia, ela aumentou a velocidade média de 80 km por hora, aumentou a velocidade média para 80 km por hora. Vamos calcular o tempo gasto no trajeto. Então, vamos montar a tabela com as grandezas, como na outra. E agora vamos analisar o que aconteceria com o tempo caso a gente aumentasse somente a velocidade. Entendeu? O que aconteceria? Se a gente aumentar a velocidade, a gente vai ter que... O que vai acontecer? O carro ele vai andar bem mais rápido. Então, ele vai gastar um tempo bem menor do que antes, certo? Então, nesse caso, a gente vê que quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Ou seja, quando uma grandeza está aumentando, a outra grandeza está diminuindo. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, como vamos montar a equação nesse caso? Nesse caso, vamos fazer assim. A medida de um dos valores de uma das grandezas vai ser... aliás, deixa eu voltar. O produto entre o valor da medida de uma das grandezas vezes o seu valor correspondente será igual à medida do outro valor da grandeza pelo seu valor correspondente na outra grandeza, que seria o tempo. Então, aqui ficou 80 vezes x, 80, né, que seria a grandeza da velocidade, vezes o seu valor correspondente, que seria x,
igual a 60, que seria o valor da velocidade, multiplicado pelo seu valor correspondente, que seria 4, né? Que ela diz que em 60 km por hora ele demora 4 horas. E x é o que a gente quer descobrir quando ela aumenta para 80. Então, resolvendo essa equação, a gente vai achar caramba, calma. A gente vai achar x igual a 3, certo? Então, vamos... E caso tenham dúvida,